para mais uma videoaula a respeito da Grécia Antiga. Vamos falar hoje a respeito de dois períodos, o período clássico e o período helenístico. Do período clássico, o que é muito importante vocês lembrarem, é que ele é marcado por dois grandes conflitos, duas grandes guerras, a Guerra do Peloponeso e as Guerras Médicas. Quando nós falamos em guerras médicas, elas levam esse nome porque foram inúmeras batalhas que aconteceram ali na região entre gregos e medo-persas, por isso médicas, ok? Essas guerras elas são resultado da expansão persa em direção ao ocidente, que se choca com as cidades-estado gregas, que não aceitam a presença persa em seu território. E aí nós temos um conflito. Essas guerras elas vão gerar a união das cidades gregas, né? Lembrando que a Grécia não configura uma, uma unidade nacional, ela não tem uma, um único governo, uma única forma de governar, então elas são cidades autônomas, mas nesse momento de perigo, nesse momento de necessidade, elas se unem através de coligações de várias cidades. Então se formam duas grandes coligações, a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga de Delos, liderada por Atenas. Temos como resultado disso um período de auge da hegemonia ateniense, ou seja, a cidade-estado de Atenas ela vai prevalecer sobre todas as demais, especialmente porque ela está fortalecida e financiada por essa Liga de Delos, por essa série de cidades que, que fazem parte, né, dessa confederação. Não é à toa que nesse período, né, o século V a.C., nós vamos ter ali o governo de Péricles, e essa era, esse período vai ser chamado de século de ouro de Atenas, literalmente, porque Atenas vai ser muito rica e vai usar dessa riqueza para embelezar a sua cidade, para criar obras públicas, para impor sua forma de governo às demais cidades. Tá? Nesse período, nós vamos ver a cultura ateniense despontando para o mundo, né, através dos seus filósofos, através da sua escultura, através da sua arte em geral. Né? Nós temos aqui a presença do pai da medicina, Hipócrates, né, dessa época, Heródoto, pai da história, também nessa época, ou seja, a cultura ateniense, ou a cultura promovida pela cidade-estado de Atenas, ela ganha uma impulsão muito grande, estabelecendo, né, essa cultura praticamente como a única da Grécia. Tanto que quando nós falamos em alguns aspectos dessa cultura, nós falamos, por exemplo, da democracia grega. Né? Lembrar que a democracia ela é ateniense. Né? Várias cidades nunca conheceram a democracia, mas é porque Atenas, nesse período, ela impõe, né, o seu padrão cultural a diversas cidades. Por isso que dá essa impressão de que tudo o que aconteceu em Atenas aconteceu em toda a Grécia. E não é bem assim. Obviamente, né, essa hegemonia ateniense vai provocar uma contrapartida por outra cidade forte ali do período, que é Esparta. As duas vão acabar entrando em conflito na famosa Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso, que é a região do Peloponeso onde está a cidade-estado de Esparta. A peculiaridade dessa guerra é que, se nós tivemos nas guerras médicas uma guerra de gregos contra persas, agora nós temos gregos contra gregos. Atenienses e espartanos e suas respectivas aliadas vão lutar, né, e cerca de 30 anos de conflito nós vamos ter como resultado o enfraquecimento dessas cidades, da Grécia como um todo, abrindo as portas para uma potência externa exercer o domínio da região. Tá? Quem vence a Guerra do Peloponeso, num primeiro momento, é Esparta, mas já em seguida é submetida por Tebas, mas finalmente, todas as duas por um curtíssimo período de tempo,
né, mas quem vai prevalecer ao final da Guerra do Peloponeso vão ser os macedônicos. E aí a gente entra no outro período histórico da Grécia, que é o período helenístico. Qual é a característica desse período? É o predomínio da Macedônia. Porém, com um detalhe bem importante, a Macedônia vai dominar politicamente as cidades gregas, porém a cultura grega vai ser preservada, ok? Especialmente na figura do imperador Alexandre o Grande ou Alexandre Magno da Macedônia. Ele vai fazer questão de manter a cultura grega e vai além, né? Lembrar que Alexandre Magno ele foi educado, teve como professor, ele foi discípulo de Aristóteles, né? Um filósofo grego importante, discípulo de Platão, que por sua vez era discípulo de Sócrates. Enfim, a cultura grega vai ser preservada, né? E Alexandre vai fazer questão de levar a cultura grega para todos os territórios que ele conquista. E ele não vai conquistar pouca coisa, não. Ele vai conquistar praticamente todo o que foi o antigo Império Persa. Ele domina o Império Persa e chega lá próximo às portas da entrada da Índia, ou seja, a porção oriental da Ásia Menor, Palestina, Mesopotâmia, toda essa região aqui vai ser dominada por Alexandre, né, que leva a cultura grega para o Oriente. E ele vai fazer questão de misturar, de fazer uma fusão entre a cultura grega e a cultura oriental. Essa fusão vai ser chamada de helenismo. Não esqueça disso. É bem importante entender esse conceito do helenismo, que é a cultura grega misturando-se com a cultura oriental, produzindo uma cultura diferenciada. É essa cultura que os romanos mais à frente vão encontrar na região. É isso que eles vão chamar de cultura grega, a fusão da cultura grega, propriamente dita, com a cultura oriental. Ok? Alexandre vai formar um grande império, vai morrer muito jovem, aos 33 anos, né, mas vai deixar um grande legado, um grande império que só vai ser substituído pelo Império Romano. Mas esse é assunto para as próximas aulas. Valeu, pessoal, um grande abraço.